Saudações. Como desfecho provisório dessa extensa aula pública, eu quero deixar algumas provocações na perspectiva de que a gente não pode, ao fazer uma análise sobre a conjuntura, até mesmo sobre o contexto histórico, disseminar uma visão pessimista de mobilidade, de dificuldades. Eu acho que, muito pelo contrário, eu uso muito a perspectiva do Gramsci. A gente tem que ser muitas vezes pessimista na análise, mas otimista na ação política, na vontade política, e é imprescindível que a gente discuta, né, quais são as alternativas. Então, dada o tipo de análise que foi feita aqui, muito mais contextual, me parece evidente que discutir alternativas não é somente discutir o que fazer com relação à PEC, né, essa proposta de emenda constitucional, ou até mesmo com relação a esse projeto político, se é que dá para caracterizar dessa forma, desse atual governo golpista. E até mesmo a conjuntura de curto e médio prazo, pensando aí em 2018, eleições e questões que já estão sendo discutidas amplamente. A questão contextual é que, ao longo da história desse país, sempre tem ocorrido reciclagens históricas com a preponderância de um condomínio de oligarquias e corporações autoritárias na sociedade civil, na sociedade política, que mudam ao longo do tempo, mas continuam estabelecendo essa relação de dominação e principalmente excluindo uma parcela muito significativa da população brasileira, os deserdados, né, da terra, as pessoas que não têm a mínima condição objetiva ou subjetiva, né, familiar, cultural, de, de outro tipo de vida, né? Eu retomo aqui, inclusive, a alusão que eu fiz ao livro do Gessé de Souza, a Ralé, que eu acho importante se analisar, né, a falta de perspectiva para um contingente enorme da população que não só vive sob o jugo da exploração, mas que não tem alternativas, mesmo, muitas vezes mesmo quando são ofertadas condições e acesso a políticas públicas, porque a condição de exploração, a condição de desvantagem é tamanha, né, que mesmo as alternativas pensadas têm que ser de médio e longo prazo, tem que ser de um tipo de integração, de um tipo de inclusão que não passa somente pela oferta de serviços públicos, como é importante fazer, é claro, é imprescindível fazer. Então é importante pensar em alternativas políticas, estratégias que tenham diversas abrangências, né, global, internacional, continental, nacional, regional, local, e também tenham incidência de curto, de médio e de longo prazos. Isso é importante porque se a gente fica refém, fica capturado pela conjuntura, pela análise da conjuntura, pela logística conjuntural, muitas vezes a gente não consegue pensar em alternativas de longo prazo e termina por definir mais ou somente estratégias reativas, né, ou estratégias de resistência, que são imprescindíveis, evidentemente, em momentos difíceis como esse, um momento de uma grande ofensiva, né, desse condomínio de poder, que busca retrocessos muito significativos, não só na vida social, né, mas na vida civil, né, retrocessos de direitos civis, mercadores religiosos ditando agendas de retrocesso. Então é muito importante a gente poder discutir em termos e em perspectivas mais abrangentes, né, de longo prazo, inclusive. É claro que, evidentemente, nós temos que nos mobilizar para resistir. Durante um período significativo de tempo, né, e notadamente nos últimos anos, os movimentos sociais, os movimentos populares no país passaram por um período de tutela, de anestesiamento, de desmobilização, e esse choque, né, essa grande ofensiva agora neoliberal faz com que se discuta novamente e se haja uma aproximação desses movimentos no primeiro momento para
intenção, para essa pretensão de resistência, né, de resistência ou até mesmo de uma reatividade de curto prazo. Mas isso não é suficiente, né? Nós temos que nos mobilizar, temos que ir para a rua, temos que discutir, né, as formas como a gente vai tentar evitar ou atenuar essa grande ofensiva que agora acontece, né, esse processo de transição que se inicia, essa reciclagem que começa a ocorrer. Eu acho importante que a gente discuta, sim, isso tem sido muito debatido, né, quais são as agendas de convergência. Aí não são agendas de convergência de partidos políticos ou agenda de convergência de projetos políticos ou projetos de grupos. As pessoas às vezes entendem dessa forma, mas são agendas de convergência a partir de projetos societários, projetos de transformação social. E aí é possível se discutir, inclusive, a possibilidade dessas convergências se configurarem em frentes de ação, mas não somente frentes partidárias, né, mas frentes de movimentos sociais, de movimentos populares, mas para isso precisa existir uma agenda estratégica, e essa agenda estratégica não pode ser somente a agenda da resistência ou a agenda da reatividade de curto prazo. Me parece imprescindível a necessidade que nós ocupemos a esfera pública, né, que a gente busque trazer de novo a política para a esfera pública, uma vez que muitas vezes houve uma alienação da discussão política na esfera pública. Isso foi apropriado muitas vezes por lideranças ou grupos, né, que tentaram, a partir de uma tutela e a partir de um condicionamento de direcionalidade combinada com esse condomínio da Casa Grande, evitar que mudanças mais substanciais, que mudanças estruturais pudessem ser efetivadas. Inclusive evitar que sequer houvesse o tensionamento político, né, para que essas mudanças pudessem, se não ocorrer de uma forma efetiva, mas mediações pudessem ser realizadas e tivesse uma importância, tivesse um impacto sobre a vida das pessoas. É claro que a gente não pode esquecer que mesmo as reformas, digamos, mais discretas, as reformas mais compensatórias que foram feitas nos últimos 12 anos, já foram suficientes para instigar uma reatividade e uma agressividade muito grande da parte de estratos da sociedade brasileira, principalmente da Casa Grande, dos agregados, de segmentos da classe média, né? E essa reatividade ela se expressou a partir do ódio na política, a partir de uma visão muito estreita, né? E que inclusive trouxe a emergência ou a reemergência de fascismos, de protofascismos, de práticas políticas que seriam inimagináveis há poucos anos atrás, mas na verdade estavam somente adormecidas, estavam, né, presentes, mas não havia uma exposição mais clara. Então, isso tem acontecido e, pelo menos numa perspectiva de longo prazo, me parece importante que a gente resgate o estatuto pedagógico da política pública, né? Que a gente possa discutir com as pessoas como elas vão reconhecer a importância dessas políticas públicas, a importância da natureza e do caráter e do valor redistributivo das políticas sociais. As políticas sociais elas não podem ser entendidas somente a partir do seu valor de uso ou do seu valor de consumo. Só vou valorizar o SUS se eu tiver acesso, se eu for bem atendido, só vou valorizar a política educacional. Esse valor de uso, esse valor de consumo, ele é imprescindível para a legitimação social de qualquer política pública, evidentemente. Se não houver valor de uso, se não houver o reconhecimento do valor de uso, do valor de consumo da política pública, ela jamais vai ser apropriada pela população e ela jamais vai ser legitimada socialmente. Mas o nosso desafio além de tentar trabalhar esse reconhecimento do valor de uso das políticas públicas, trabalhar numa disputa ideológica a importância do valor redistributivo das políticas públicas. Numa sociedade tão desigual como a nossa, e com iniquidades de diversos tipos, sob diversos aspectos, vulnerabilidades, exposições
desiguais, a riscos, a desgastes no mundo do trabalho, a desgastes ambientais, a riscos ambientais. Quer dizer, nós temos um conjunto enorme de iniquidades decorrentes, derivadas das desigualdades sociais, e a nossa pretensão de discutir a política pública não pode jamais desconsiderar, né, essa perspectiva de que a política pública no Brasil primordialmente deve lidar com essa questão das desigualdades e das iniquidades. Então, para isso, né, a gente precisa ir para as ruas, voltar para as ruas, buscar a governabilidade nas praças públicas e não nos bastidores dos palácios, como a ideia de governabilidade se consolidou ao longo dessas últimas décadas, né? Buscar a discussão da governança direcional, diretiva, e não somente a governança procedimental da política, né? A direcionalidade dada pela econocracia, né, pela economia financista, e a discussão da governança somente na questão de como é que quais são os procedimentos, quais são as medidas para se efetivar uma política que é decidida em outra instância. Então nós temos que retomar, né, essa discussão, trazer essa discussão para as praças de novo, discutir o Sistema Único de Saúde, a viabilidade do Sistema Único de Saúde, não somente a partir dos seus princípios, dos seus valores éticos sociais, mas a partir da sua viabilidade política, técnica, administrativa, e principalmente a sua viabilidade a partir da sua apropriação pública, né, da sua legitimação social. Então o SUS ele só vai poder ser defensável quando ele for apropriado pela população brasileira, quando ele for legitimado socialmente. Chama atenção como o SUS, por exemplo, que tem mais de 20 anos de construção histórica, se torna tão frágil, tão débil a ofensivas de um governo golpista em tão pouco tempo. Então, isso é sintomático. Nós precisamos discutir não somente estratégias institucionais de viabilização das políticas públicas ou de consolidação das políticas públicas, mas, sobremaneira, estratégias sociais de apropriação das políticas públicas. Aí nós vamos ter que discutir o Estatuto Ampliado de Gestão Pública. A gestão pública não é somente gestão governamental ou gestão institucional. A gestão pública é a gestão apropriada publicamente, né? É a gestão legitimada socialmente. E aí nós não precisamos somente depender de governos ou de conjunturas, de jogos de poder, disputa de governo do Estado. Então essas são questões importantes, e eu acho que a gente, ao se reaproximar, né, num momento crítico, num momento tão difícil, a gente pode retomar essas discussões, inclusive sobre a nossa prática política, né, sobre a questão da reinvenção da prática política cotidiana, que, embora deva, né, imprescindivelmente acontecer pela via de partidos políticos, ela não se esgota nos projetos partidários ou não nos projetos de grupos, né, partidários. Ela vai muito além disso, e reinventar a prática política hoje tem a ver com a discussão sobre formas de combinação de democracia direta com democracia indireta, democracia participativa com democracia representativa, democracia presencial com democracia virtual pelos meios virtuais, e todas as formas de democracia que não seja somente a democracia deliberativa ou decisória, mas a democracia social, racial, de gênero. Essas questões todas estão colocadas, né, não somente para nós brasileiros, mas como perspectiva, inclusive, global. Mas nós precisamos discutir a radicalização da democracia. Quando eu uso o termo radicalização da democracia, eu me refiro à ideia de democracia pela raiz, ou democracia de raiz. E a democracia de raiz, ela só pode acontecer se a gente colocar os pés no chão, se a gente voltar para as ruas para discutir política, né, a grande política, e não somente a pequena política, com as pessoas que tiverem a disposição e tiverem a abertura para fazer esse tipo de discussão. E é claro que isso pode se começar discutindo questões mais pontuais, questões mais conjunturais, discutindo a PEC, discutindo as repercussões desse tipo de iniciativa, discutindo o projeto político, esse projeto político de reciclagem, de transição conservadora, discutindo as alternativas para esse projeto político, né, e para a perspectiva histórica da sociedade brasileira. Então,
Me parece também importante reconhecer que numa sociedade onde o regime de exceção e a jurisprudência seletiva são uma constante, né, nós precisamos discutir, inclusive, alternativas de estratégias de desobediência civil. Eu acho que não é um caso inusitado, nós temos exemplos históricos importantes onde o sistema jurídico, a configuração da jurisprudência seletiva determinou reações a partir de desobediência civil, a partir de tensionamentos e questionamentos dessa ordem. E é claro, boa parte dessas experiências históricas, onde a desobediência civil, a não violência, né, a partir da ideia de não violência, tiveram algum resultado, na maior parte das vezes elas foram, digamos assim, orientadas por lideranças carismáticas com grande autoridade moral. Nós temos o caso do Gandhi da Índia, nós temos o caso do Martin Luther King, temos o caso do Mandela, temos casos mais isolados. Entretanto, no nosso caso e na nossa perspectiva imediata, a gente não pode contar com essa ideia de uma grande autoridade moral que possa, né, orientar as nossas disposições, e temos que aprender e discutir a perspectiva de buscar entendimentos, buscar interações comunicativas, buscar alternativas estratégias de cooperação, de questionamento, de tensionamento, mas principalmente a partir de proposições alternativas. E aí, né, a resistência pacífica, a desobediência civil, a ocupação pacífica da esfera pública, né, elas são estratégias importantes nesse momento histórico, e são estratégias que, do meu ponto de vista, tendem a nos aproximar, a fazer com que a gente interaja mais diretamente com relação à discussão política, né, que a gente possa se reeducar politicamente. Esse termo é um termo talvez ruim, reeducação política é um termo que traz lembranças ruins ou ideações ruins, mas eu me refiro à possibilidade da gente estar discutindo política de novo nos espaços públicos, na esfera pública, nas instâncias, nas universidades, nas ocupações que estão acontecendo, na rua, com as pessoas. Então isso é um aspecto importante que precisa ser trabalhado, e tendo muito claro que algumas das repercussões não são repercussões de curto prazo, talvez não sejam repercussões para uma geração, mas que a gente precisa retomar, porque historicamente, né, nós tivemos muito poucas oportunidades de buscar projetos alternativos, né? Então os projetos projetos de poder governamental, como aconteceu nos últimos anos, nesse período de Lula e da Dilma, não foram propriamente projetos alternativos com relação a essa lógica de preponderância de condomínios, de oligarquias, de oligopólios, né? Foram processos, como eu me referi no primeiro segmento dessa aula, dissonantes, que apresentam alternativas importantes de caráter mais compensatório, abriram algumas possibilidades importantes, algumas perspectivas importantes, caso tivesse continuidade, mas não aconteceu isso. Mas nós precisamos discutir de novo a retomada da política a partir das bases, né, da discussão junto aos movimentos sociais, junto aos movimentos populares. Então, evidentemente não há uma receita para se lidar com essa conjuntura tão difícil, tão dramática, não há uma receita para se lidar com a contraposição, uma perspectiva de curto prazo ao que está acontecendo, a essa grande ofensiva que está acontecendo, a esses arranjos que estão acontecendo para que haja mais essa transição conservadora, mas nós podemos, né, discutir isso, analisar criticamente e buscar essas alternativas a partir da nossa mobilização crítica, a partir do nosso debate político. Enfim, eu entendo que, ao retomar o estatuto pedagógico da política na esfera pública, entendendo que para governar a gente não precisa estar no governo, né, para fazer gestão pública a gente não precisa estar em governo, a gente precisa fazer isso a partir da apropriação pública da política,
né, da legitimação social das políticas públicas e da disputa ideológica, principalmente, que é um terreno onde há uma grande desvantagem, né, com relação ao oligopólio midiático, mas hoje nós temos alternativas com relação a mídias virtuais, né, uma abertura, e temos a necessidade de novo, olhar no olho, conversar de perto e discutir politicamente, né, e isso não pode ser trocado só pela militância pelo Facebook ou a militância à distância pelos meios virtuais. Então essa combinação ela é imprescindível, e eu encerro, né, essa longa aula pública, essa longa exposição, essa longa explanação, simplesmente chamando a atenção, né, como diz o título da aula, que a questão não é somente a PEC, nós temos que ir além da PEC, né, e nós precisamos discutir a conjuntura, precisamos discutir os contextos, e a partir dessa discussão de contextos, precisamos não só discutir as proposições alternativas, mas precisamos nos mobilizar para resistir e nos mobilizar para transformar a sociedade. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar nessa discussão, nessa aula pública, e me colocar à disposição para continuar esse debate. Eu acho que, na medida que a gente possa avançar na discussão, na medida que a gente possa discutir essas alternativas, a gente vai ter condições de buscar ânimo, né, buscar força para continuar lutando e para fazer o enfrentamento necessário com relação a todas essas forças do retrocesso, né, todas essas tentativas de nos aprisionar nessas reciclagens, e eu acho que nós temos condições de fazer isso. Então, muito obrigado pela oportunidade de ser ouvido, e eu me coloco também disponível para eventuais debates, eventuais desdobramentos desse tipo de provocação que eu estou fazendo a partir dessa aula pública. Um grande abraço a todos.